Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Que bom ver vocês. A irmãzinha aqui. Tudo bem, irmãs? Que bom. Boa noite a todos. Boa noite você que está em casa agora nos ouvindo. Aqui na comunidade Cristã Rebote. Eu peço permissão, para entrar em seus lares, estar junto da sua família, para estarmos meditando um pouco na palavra de Deus, Palavra de Deus que é verdade, e é verdade absoluta, uma verdade que não mata, mas uma verdade que constrói, uma verdade que restaura, uma verdade que reedifica. Amém, irmãos? E eu peço a vocês que estão aí na live, que compartilhem, por gentileza, tá bom? Pode compartilhar, fiquem bem à vontade. Eu quero pedir a todos que fiquem de pé, por gentileza. Vamos estar tirando um momento de oração, agradecendo a Deus. Estamos em campanha, A campanha de Elias, ou a campanha de José, desculpa. A campanha de José. E José, ele nos ensina muito. A história de José nos ensina muito. E é o que estamos fazendo aqui nesta noite. Estamos em campanha, estamos projetando 2021, colocando o ano de 2021 na presença do Senhor, diante do Senhor, para que esse ano seja um ano de vitórias para nós, assim como os outros foram. Porque não é porque aí fora a situação está do jeito que está, que aqui dentro nós sofremos danos, porque sabemos que a mão do Senhor está sobre nós. Nós não vivemos segundo o mundo, mas vivemos segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E a palavra de Deus, ela nos traz proteção em qualquer situação. Amém, igreja? Então, vamos estar olhando, feche seus olhos. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, vem agora nesse momento, Senhor, com a tua presença. Nós precisamos agora nesse momento, seja bem-vindo, Espírito Santo, vem estar neste lugar, vem estar conosco, nós precisamos da tua presença. Oh, Senhor Deus, Pai querido, estamos aqui, Senhor, nesta noite para te adorar, para te exaltar, para te glorificar na beleza da tua santidade. Meu Pai querido, te faz presente nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, vem, Senhor, tocando os nossos corações. Deus, vem nos usando, Senhor, como ministro da tua palavra. Para o Senhor estar falando ao povo, Senhor amado, aquilo que o Senhor quer que eles ouçam. Deus, o Senhor conhece o coração de cada um. Meu Deus, eu não conheço, mas o Senhor conhece o coração e a necessidade de cada um. Por isso eu te peço, Pai, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer a tua vontade, meu Pai. Me usa mais uma vez neste lugar, para a glória do teu nome, Senhor. Meu Pai querido, em nome de Jesus, que a unção de José venha sobre nós, uma unção de vitorioso, uma unção de vitória, uma unção de determinação.
Aleluia. Oh, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu peço a todos que abram a palavra de Deus aí na sua casa, em família. É muito bom o culto em família, viu, gente? Lá em casa nós costumamos fazer pelo menos uma vez no mês. E é uma maravilha porque nós aprendemos juntos. E aí é bom estar em sua casa, no conforto da sua casa, para estar também ensinando aos filhos, né? Meditando, comentando sobre a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Gênesis capítulo 37. Eu gostaria de ler com vocês. Capítulo 37, verso 1. Que diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seu irmão, e estava este jovem com os filhos de Ziba, filho de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podia falar com pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborrecia ainda mais. E disse-lhe: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram aos seus irmãos: Tu deveras reinar sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou José ainda outro sonho. Haja sonho, irmãos. Haja sonho. E sonhou José ainda outro sonho. E o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 12 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai, junto a Siquém. E disse, pois, Israel a José: Não apacente os teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Ora, vai e vê como estão os teus irmãos, como estão os do rebanho, e traze-lhe resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão porque ele andava errado por campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde os apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhe dizer que foram a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador morto. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-no numa desta cova, e diremos: Uma besta o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Rúben, livrou das suas mãos e disse: Não tiraremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos dele, para livrar das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos,
tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia. Até aqui, irmãos. Eu li esse texto todo para que nós possamos entender, né, o porquê de tudo, onde tudo começou e porquê de tudo começou. A palavra de Deus aqui, ela está nos relatando uma história, né? Esse texto eu acho até um pouco engraçado, porque ele parece mais um caso de família, né? Parece muito um caso de família. Mas tudo bem, vamos ver o que é que Deus quer falar conosco nesse momento. A palavra de Deus diz que Jacó já era de idade. E Jacó tinha filhos. Filhos que ele viera ter com mulheres as quais ele não amava. Mulheres que eram servas das suas esposas, que davam para ele, para poder ele ter filhos. E assim, ele teve filho, os dois filhos, últimos filhos dele, foram da esposa em que ele amava, que era Raquel. E isso fez daquela criança, para Jacó, uma criança especial. Ele amava demais aquela criança, porque foi uma criança em que ele sonhava em ter um filho com a esposa. A esposa era estéril, ela tinha muita vontade de ter um filho, mas ela não podia ter. E Deus a abençoou, e Deus a curou, e ela veio a ter filhos, e deu a Jacó 2 filhos, e um desses foi José, o qual nós acabamos de ler. E José amava esse filho, mas todo pai ama aquele filho que é obediente. Toda mãe ama aquele filho que é obediente. Ela pode ter mais de um filho. O homem pode ter 10 filhos. Igreja, ele ama todos os filhos. Ele ama a todos os filhos, inclusive aquele que não é obediente. Mas tem aquele filho que é mais chegado. Tem aquele filho que faz questão de estar perto ao pai. Tem aquele filho que faz questão de obedecer ao pai, mesmo que isso não seja o que ele queria fazer. Tem aquele filho que não traz preocupação. Tem aquele filho que não traz dor de cabeça. E às vezes tem uma família, tem um filho que é totalmente diferente disso, de José. E José era aquele filho obediente. Era aquele filho que estava sempre disposto, sempre pronto a obedecer ao pai. O pai dizia vá, ele ia. O pai dizia vem, ele vinha. O pai chamava ele, eis-me aqui. José era assim. Diferente, nós vemos claramente, diferente dos irmãos dele. Mas José também amava aqueles filhos que não eram tão obedientes como José. Que a prova disso é que ele se preocupava. A palavra de Deus que diz que José era o filho mascote, era o filho caçula. Ou seja, os outros filhos eram maior de idade. E ainda assim, Jacó se preocupava, ao ponto de mandar alguém para olhar, ao ponto de dizer, vê como está o rebanho, vê se está bem, traz notícia para mim. Isso é amor, irmãos. Porque senão ele não se preocupava. Mas os irmãos de José não tinha o caráter de José. Jacó sabia que José tinha uma índole diferente dos outros irmãos. José, apesar de ser um jovem, apesar de ser muito menino, ele só tinha 17 anos, mas ele já sabia diferenciar o certo e o errado. José era amado pelo pai, ele sabia que ele era amado, então ele não tinha necessidade
Ele não tinha necessidade de aceitação. Porque ele era amado, ele sabia que ele era amado. Ele sabia que o pai dele o amava. Então ele não precisava ter necessidade de aceitação pelos irmãos. Então quando ele viu o irmão errado, ele vinha e falava mesmo. Mas não por maldade, por obediência. José fazia o que o pai lhe dava. E isso é bíblico. Isso é bíblico, e aí está o começo da vitória de José. Aqui começa a vitória de José. Mas Deus deixa, por que aqui começa a vitória de José? Porque aqui, logo no começo, eles começaram a plantar as sementes necessárias para ter vitória no futuro. Dificilmente um filho que não obedece, dificilmente um filho que não ouve conselhos, dificilmente um filho rebelde, dificilmente um filho que só faz o que ele quer, dificilmente ele vai chegar aonde José chegou. Porque ele está fora dos mandamentos da palavra. A palavra de Deus, deixa eu ler só para confirmar para vocês. Nem a brincadeira, não quero dizer porta. Vai, amado do céu. A palavra de Deus, abra sua Bíblia aí, por gentileza. Vamos estar aqui confirmando aquilo que eu estou falando, para não ficar só nas minhas palavras. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Vamos estar confirmando aquilo que eu estou falando. Deuteronômio capítulo 5 e o verso 16. Glória a Deus. Passa só mais um pouquinho aí. Capítulo 5 e o verso 16. O que é que a palavra de Deus diz? Deuteronômio capítulo 5 e o verso 16. Glória a Deus. Diz assim, ó irmãos: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue. Olha só, presta atenção aqui, a parte B. Presta atenção à parte B. Honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se o que, igreja? Se prolongue os teus dias e o que? E para que te vá bem na terra que te dá o Senhor. Quer que tudo vá bem? Honra pai e mãe. E nós vemos aqui começo da vitória de José. Ele honrava o seu pai. E quando o filho ama pai e mãe, ele agrada a Deus. E quando agrada a Deus, as bênçãos de Deus vêm. Isso é fato. Quando nós agradamos, honramos nossos pais, como eu posso agradar a Deus que eu não vejo? Se eu não agrado os meus pais que estão ali debaixo dos meus olhos, como pode? Então, quando José honrava o pai dele, ele estava agradando a Deus. E isso demonstrava que José era um jovem temente ao Senhor. E isso demonstrava que José era um jovem que servia a Deus, mesmo ainda na adolescência, mesmo ainda sendo muito jovem. Agora, irmãos, aqui no versículo, vamos ver aqui, no versículo 3, diz assim: Israel amava mais a José? Não, 4. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar pacificamente. Irmãos, quando a pessoa agrada a Deus, ela desagrada a Satanás. Não se pode servir a dois senhores. Quando uma pessoa está agradando a Deus, é claro que ela vai incomodar. É claro que ela não vai ter uma boa aceitação por todos.
É claro que vai levantar suspeitas. Porque os espíritos não batem. Então a palavra de Deus diz que eles não se falavam pacificamente. Ou seja, eles não tinham paz entre eles. Eles não se falavam de bem, normal, como irmãos normal. Estavam sempre tendo intriguinha, isso quer dizer, eles não se falavam pacificamente. Certamente era o básico que eles se falavam. Agora imagina você, sendo você adolescente, em uma casa onde você tem seus irmãos maiores que você, de maior de idade que você, e você ser praticamente desprezado. Somente porque você foi escolhido por Deus. Somente porque Deus te deu um dom da revelação. Porque os sonhos de José não eram sonhos comuns. Os sonhos de José não eram um sonhozinho qualquer. Os sonhos de José eram sonhos trazidos por Deus. Eram revelações. Era Deus mostrando para José o que Deus ia fazer com ele no futuro. E ele era odiado por isso. Porque ele era um homem que tinha dom de Deus. E eu falo para você, a palavra de Deus diz aqui no versículo 7, e ele contando o sonho. Agora eu quero passar para o versículo 8, que diz assim: então lhe disseram seus irmãos, tu porém deveras, versículo 9, e sonhou ainda outro sonho, presta atenção aqui nesse sonho, ó. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando o seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Olha só o versículo 11, que fala só uma frase de Jacó. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Seu pai, porém, guardava este negócio, o sonho de José no coração. Por quê? Por que Jacó, na hora que José contou este sonho, que o sol e a lua e as estrelas se inclinavam, Jacó, ele repreendeu a José, mas ele guardou aquilo no coração, porque ele acreditou, igreja, porque ele sabia que Deus revelava sonhos, que Deus revelava as coisas em sonhos. Ele sabia, sabe por quê, igreja? Vou provar para vocês. Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 29. Capítulo 29. Deixa eu marcar aqui para não... Capítulo 29. Ou melhor, 28. E o verso 18 que diz assim: então levantou-se Jacó, deixa eu ver se é isso aqui. Então levantou-se Jacó pela madrugada. Deixa eu ver, vou achar para vocês aqui para a gente ler. Glória a Deus. E a tua semente será como pó na terra, e extensiar, residente, oriente, ou monte total. E aqui, versículo 15. E eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e tirarei tua terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Acordando, pois, José do sonho, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. Então levantou-se José pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira. Vou ver esse aqui. Vamos ler aqui o versículo 10, vamos lá. 28. Isso, meu Deus. Marquei. Esse é o 10.
Jacó a Betesda e foi a Ará. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, versículo 12, 28, 12. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu Deus, o Deus de Israel. Esta terra em que está deitada, te darei a ti e a tua semente. Irmãos, aqui é Jacó. Jacó também sonhou. O pai de José também sonhou. Então, quando Jacó, ele repreende a José e falando: que sonho é esse? E ao mesmo tempo ele guarda aquilo no coração, ele acreditou, porque ele sabia que Deus é um Deus que revela. Ele sabia que já tinha acontecido com ele também. Então ele sabia que aquilo ali já era um projeto de Deus para a vida de José. Eu quero falar algo para você. Deus nessa noite, ele está revelando os projetos de Deus para a sua vida. O projeto de Deus para mim e para a sua vida é de vitória. O projeto de Deus para mim e para a sua vida não é sermos derrotados, mas sermos vitoriosos, assim como José. O projeto de Deus para 2021 era vitória, irmãos. 2021 será o ano de José. E José não teve derrotas na vida dele. José plantou a semente certa, mas ele também colheu a semente certa na hora certa. Irmãos, vamos parar de pensar no negativo. Só se fala em economia. Porque o país no ano que vem, não quero saber. Eu não vivo segundo o mundo. Eu não vivo segundo o que falam aí fora. E eu tenho sido a prova viva disso. Então, irmãos, o que Deus tem para nós? O que Deus tem para mim e para você? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. E eu e você amamos ao Senhor. Eu e vocês amamos ao Senhor. Porque se nós não amamos ao Senhor, nós não estaríamos aqui. Então Deus tem vitória, irmãos. Não se preocupa com a situação lá fora. E continuando aqui, versículo 10, Gênesis 37, continuando aqui a história de José. E contando versículo 11, e seus irmãos, pois o invejavam, seu pai, porém, guardavam no coração. Versículo 12, e seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto a Siquém, vem e enviar-te-ei a eles. E ele disse: eis-me aqui. José estava sempre pronto, sempre disposto a fazer aquilo que o pai queria. E o verso 13, disse, pois, Israel a José, verso 14, e ele disse: ora, vai, vê como estão os teus irmãos, como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou o vale de Hebron, e José veio a Siquém. 20 e vendo-lo estes ismaelitas. Não, peraí, passei duas páginas aqui. Eita, Pai amado, é hoje, Jesus. Ô, glória! Glória a Deus! E ele disse: ora, vai ver como estão teus irmãos, e como estão o rebanho, e traz-me a resposta. Assim o enviou o vale de Hebron. E José veio a Siquém e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? Olha só, irmãos. José estava lá, tranquilinho no lugar dele. Aí o papai dele chama ele vai. Ele fala assim: vai lá e procura teus irmãos. Não Jacó não falou assim: olha, teu irmão está em tal lugar. Vai lá e vê como é que ele está. Vai lá e vê como está o rebanho. O que é que eles precisam. Não. Irmãos, o pai não sabia onde os filhos estão.
estavam. Vê que eram os filhos tão obedientezinhos que não dá satisfação ao pai onde iam. E ali José encontrou o rapaz, por acaso. E o rapaz veio dizer onde estavam os irmãos dele. Você tem que sair procurando. Dificilmente o filho faz isso. Ah, meu pai, vou não. E aquele barbado, tudo de barba na cara. E eu vou para lá fazer o quê? Mas ele era obediente, irmãos. Irmãos, nós precisamos estar obedientes à palavra de Deus. José, muitas das vezes, quando o pai mandava fazer almoço, talvez ele não entendia nada, mas ele fazia. Talvez ele não estava entendendo por que meu pai está mandando ir lá procurar meus irmãos. Se eu sou de menor idade ainda que eles. Mas ele obedecia. E muitas vezes o propósito de Deus nós não entendemos. Nós não entendemos muitas vezes logo de princípio. Mas essa é a chave, irmãos. É mesmo sem entender, obedecer. Mesmo sem entender, fazer a vontade de Deus. Ah, muitas vezes nós não entendemos nada. Mas, irmãos, importante estarmos no centro da vontade de Deus. Mesmo sem entender. Irmãos, continua no centro da vontade de Deus. Porque o importante é estarmos na presença de Deus. É estarmos fazendo a vontade de Deus. É estarmos no centro da vontade de Deus. E no tempo certo, nós vamos entender tudo. Aí você vai falar assim, poxa, agora eu lembro daquele dia que aconteceu isso. Agora eu lembro daquele dia que aconteceu aquilo. Agora eu lembro daquele dia, irmãos. Eu sei exatamente o que José passou. Eu sei exatamente o que José sentiu. Porque, irmãos, quando eu tinha apenas 12 anos, me mandaram para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, longe dos meus irmãos, longe dos meus pais. Eu imagino o que José foi pensando daquela carruagem até chegar no Egito. Talvez eu sei exatamente o que ele foi pensando, porque aconteceu comigo. Ele não estava entendendo nada. Por que eu estou indo para longe dos meus pais? Por que eu estou indo para longe dos meus irmãos? Eu não fiz nada. E a prova, irmãos, é quando ele chega no Egito. Logo ele cura com 2 copeiros. E ali ele interpreta o sonho do copeiro. E ele fala para o copeiro, fale com o faraó. Eu não fiz nada para estar aqui. Me ajuda, porque eu quero voltar para minha casa. Eu estou aqui para casa, me venderam, mas eu quero voltar para minha casa. Ele não queria estar ali, mas foi propósito de Deus. Foi propósito de Deus. Irmãos, se José não tivesse plantado as sementes corretas, José não teria tido a vitória que ele teve. Olha, irmãos, José era um homem que sonhava, e o único erro de José foi contar os sonhos dele. Minha irmã, não conte os seus sonhos. José era um homem inteligente, mas ele também era ingênuo. Isso é ingenuidade. Você contar os seus sonhos para quem você. Muitas vezes você não tem certeza se aquela pessoa te ama, se aquela pessoa quer o seu bem. Então não conte os seus sonhos. Os irmãos de José já tinham caído no vazio existencial. Os irmãos de José já não sonhavam mais, já não tinham mais projetos. A vida deles era ali. Eles já tinham aceitado que a vida deles era ali. Mas José sonhava. E muitas pessoas que não sonham mais querem apagar o seu sonho. Quer fazer você deixar de sonhar. Como eles fizeram, vamos ver ali aquele sonhadorzinho. Então vamos fazer o seguinte, vamos matá-lo. Vamos matá-lo para ver se é assim, para que onde vai os sonhos dele. E pegaram José e jogaram dentro de um poço. Jogaram ali José dentro de um poço. E enquanto José estava ali dentro de um poço, naquela época era comum se abrir poços, porque eles abriam poços para poder ver se tinha água. Às vezes não dava água, aquele poço ficava ali aberto, que era chamado também de cova. E jogaram José dentro daquela cova e ficaram conversando. Eu imagino até o assunto. Um falava mago, outro escola, outro como tirar a pele, outro. Eu imagino que ficavam falando esse tipo de coisa.
Não falava nada, não, vamos falar. Não, vamos tirar a pele antes. Mas para a glória de Deus, tinha um dos irmãos de José que tinha uma visão empreendedora. Um dos irmãos de José tinha uma visão empreendedora. Matar para quê, rapaz? Mata não. Vamos levar uma vantagemzinha nisso. Oxi. Matar só para matar? Gente, imagina a frieza desses homens. Ah, não, vamos matar não, vamos vender. Assim como ganhar uma graninha com isso. E pegaram José e venderam, irmãos. E levar José, coitado, para o Egito. Irmãos, os irmãos de José não tinham Deus. Os irmãos de José não tinham temor a Deus. Os irmãos de José não tinham perdido o desejo de sonhar. Já não tinham mais esperança. Já tinham caído no vazio existencial. Já se sentiam sozinhos porque não tinham o amor do Pai. E muitas pessoas estão assim, infelizmente, que já não sonham mais. Vamos ver um exemplo em 2 Reis, capítulo 16 e o verso 17. 2 Reis, capítulo 4, verso 16. Glorificado seja o nome do Senhor. Segunda Reis 4. Você bem tentar ser mais rápido aqui para adiantar. 2 Reis, capítulo 4 e o verso 16. Amém, irmãos? Acharam aí? Amém. Glória a Deus. Capítulo 4 e o verso 16. Glória a Deus. Versículo 16 diz assim: e ele disse a ele, não, vamos ler primeiro, 16 e 17. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, segundo o tempo da sua vida, que Eliseu lhe dissera. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, a sunamita, ela tinha perdido o desejo. Ela já não sonhava mais. Ela tinha o sonho de ter um filho, ela era estéril. E aqui ela já não sonhava mais. Então que quando Eliseu falou para ela: olha, você vai ter um filho, ela falou: Senhor, não minta para mim. Ou seja, eu não acredito mais nisso. Não faça, não acorde um sonho que já está morto dentro de mim. Ela já tinha perdido, irmãos, a esperança de ter um filho. E infelizmente, existem muitas pessoas que já estão assim. Já perderam o desejo de sonhar. Já não sonha mais. Já aceitou a sua situação. Igreja, não aceite situação de derrota. Lute contra isso. Quando o inimigo disser não, Deus está dizendo sim. Sempre diga: não é o meu Deus que está falando, o meu Deus está me dizendo sim. Não aceite situação de derrota, porque não é isso que Deus quer para mim e para você. Ela já havia perdido o desejo de sonhar, ela já não sonhava mais. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, a Fonte da Vida, hoje a igreja cristã Rebote, o bispo pregava muito sobre prosperidade. E pensa quando eu cheguei, gente, rica, no meu carrão. Pensa, dinheiro, meu pai. Os bancos ligaram para mim dizendo que não tinha lugar para botar meu dinheiro. Acredita nisso? Eu creio nisso, eu recebo como posso. Pensa numa situação caótica que eu cheguei na igreja. Pobre de Maré Desci.
Não. Melhorei um pouquinho. Mas Deus tem mais que eu sei. Porque agora eu estou no centro da vontade de Deus. Agora eu estou no centro da vontade de Deus. E quando eu cheguei na igreja que o bispo prega lá muito sobre prosperidade, meu Deus, aquilo mexia comigo. Ele só prega sobre prosperidade. Eu tinha um ódio disso, você não tem noção. Aquilo mexia comigo assim por dentro. E eu não gostava do bispo porque ele pregava sobre prosperidade. Não sei porque que eu não saí, né? Mas ele pregava muito sobre prosperidade. Eu já tinha perdido, irmãos, a vontade de sonhar. E Deus estava usando o bispo para acordar o sonho que dormia dentro de mim, de ter uma vida melhor. Eu já tinha aceitado a minha situação, de morar onde eu morava, de não ter nada, de suar para ter o básico do básico do básico. Eu já tinha aceitado a minha situação, mas eu vinha para a igreja, a vida nos pregava todo dia, toda vez que eu estava na reunião era prosperidade, toda vez que eu estava na reunião era prosperidade, e eu saía da igreja revoltada e eu falava com meu marido, eu não vou mais lá porque ele está me chamando de pobre. Era Deus despertando o sonho que dormia dentro de mim. Era Deus falando, você ainda pode. Enquanto a vida há esperança, Deus tem uma vida melhor para você. Deus tem vitória para você. E eu passei por aquele processo que não é fácil não, irmãos. Porque na minha cabeça estava me chamando de pobre. Uma vez eu vim para um culto, meu Deus do céu, e o pastor falou assim, em nome de Jesus, a todo espírito de miséria, de pobreza. Eu falei que meu marido vai embora. Porque Deus estava acordando de dentro de mim o sonho de ter uma vida melhor. Não deixe esse sonho morrer, igreja. Acredita no Deus que você serve. Porque a vitória de José, ele sempre acreditou em Deus. Ele sabia que de alguma forma Deus ia entrar naquela situação. E ele foi para o Egito, não foi porque o paizinho dele fez o pai dele fez uma túnica, podia ser qualquer outra coisa, gente. Podia ser um sapatinho, uma camisa, uma jaqueta, um boné. Podia ser qualquer coisa. O que causava inveja naquelas pessoas, naqueles homens, aqueles irmãos de José, era o Deus que estava em José. Era o Deus que estava em José. Eles morriam de inveja por causa do Deus que estava em José. José tinha um brilho que eles não tinham. José tinha uma determinação que eles não tinham. Isso chamava a atenção deles. A túnica. Mas só que nada pode frustrar o agir de Deus. Nada pode frustrar o sonho de Deus. Irmãos, nada, nem inveja, nem olho grande, nem palavras de maldição, nem macumba, nada pode barrar o agir de Deus na sua vida. Só tem uma coisa que pode barrar o agir de Deus na sua vida. Só tem uma coisa que pode impedir que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Sabe o que é, igreja? As nossas escolhas. As nossas escolhas podem barrar. As nossas escolhas também podem até antecipar. Se nós tivermos a escolha correta. As nossas escolhas podem atrasar o plano de Deus, mas só as nossas escolhas podem fazer isso. Eu quero ler com vocês também. Olha só, irmãos. Livro de Gênesis, capítulo 39, verso 2. 39, 2. Passa só 2 páginas. Gênesis 39, 2.
que diz assim. Olha só, igreja, que coisa tremenda é isso aqui. Guarda isso aqui para a sua vida. Versículo 2 diz assim: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Tudo o que Faraó tinha foi entregue na mão de José. Olha, toma aqui, você administra. Porque Deus estava com José. E quando Deus está na sua vida, tudo dá certo. No tempo de Deus as coisas começam a dar certo. Irmãos, não saia da presença de Deus. Não saia do centro da vontade de Deus. Aconteça o que acontecer, não saia. Às vezes o processo é longo e às vezes o processo é doloroso. Mas continua no centro da vontade de Deus. Porque aí estava a vitória de José na obediência. Continua, irmãos. Porque logo você vai começar a ver o agir de Deus aqui. Começa nas pequenas coisas. E você começa, não, isso aqui não é assim a minha vida. A minha vida não dá as coisas certas assim. Você começa a ver as coisas fluir. Irmãos, com uma planta girassol. Sabe aquela flor bonita? Começa a brotar na sua vida. E começa a sua vida a ter vida que antes não tinha. Acredita, pelo amor de Deus. Acredita, igreja, pelo amor de Deus. Porque sair da presença de Deus é derrota certa. Mas na igreja não está tudo com... Aguenta. Espera no Senhor. Acredita e espera. Acredita e espera. Acredita e espera. Porque a sua vitória vem em nome de Jesus. Senhor. Que o Senhor possa estar tocando nos corações. Que o Senhor possa estar movendo os corações. E guardando a palavra do Senhor no coração de cada um. Em nome de Jesus, irmãos, tudo dava certo na mão de José. Porque o Senhor era com ele. A palavra de Deus diz que José era um ramo frutífero. Aí no livro de... Aí em Gênesis capítulo 49, verso 22. 49 e o verso 22. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Gênesis 49, verso 22. Louvado seja o nome do Senhor. 22. Diz assim, ó. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Por que José é um ramo frutífero, igreja? As sementes que José plantou lá atrás. Os irmãos de José não tinham noção das sementes ruins que eles estavam plantando. De fazer o que eles fizeram. Mas José plantou sementes boas o tempo todo, irmãos. E por isso ele era um ramo frutífero. Ele era uma pessoa onde ele estivesse, tudo dava certo ao redor dele. Aonde ele estivesse, as pessoas também eram abençoadas por causa dele. Muitas pessoas ali dentro da casa de Faraó, muitas pessoas foram livres de morrer.
morrer por causa dos sonhos de José, por causa das revelações de José. Então, onde ele estava, ele era abençoado, e mais as pessoas que estavam com ele, e mais as pessoas que estavam ao redor dele. José distribuiu bênção. E a pessoa que anda na presença de Deus, ela é uma pessoa abençoada, é bíblico. E a palavra de Deus, a gente vê a palavra de Deus se cumprindo o tempo todo na vida de José. Nada, você vê na história de José, tudo tem a mão de Deus. E a gente vê a palavra de Deus se cumprindo. Olha em Salmos capítulo 1, por gentileza. Salmos capítulo 1, o que ele diz? Para a gente encerrar. Falei um baianês só agora, né? Falei bem baiano agora. Bem baiano mesmo. Salmos capítulo 1. Olha só, igreja, se a palavra de Deus se cumpriu na vida de José o tempo todo. Olha só. José foi para o Egito. José foi escravo. José foi caluniado. José foi abandonado. Mas a mão do Senhor estava sobre a vida dele o tempo todo. Olha, mais aqui uma vez a gente vê a palavra de Deus se cumprindo. Salmos capítulo 1 diz assim, a seguinte frase assim, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha só, José ficava perto dos irmãos que estavam fazendo coisa errada? Não. Ele não concordava com o que os irmãos faziam. Olha só, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Os irmãos de José eram pecadores, sim ou não? Glória a Deus. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, para falar mal das pessoas, escarnecer das pessoas. José não fazia isso porque ele estava sempre com o pai. Ele não tinha nem tempo. A pessoa que anda com o pai, a pessoa que anda com Deus não tem nem tempo para essas coisas. Não tem tempo. Versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois, olha aqui, a promessa de Deus se cumpriu na vida de José. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, olha como se cumpriu a palavra de Deus na vida de José. E tudo quanto fizer prosperará. Porque José prosperou. José era obediente. José plantou as sementes corretas. E tudo quanto ele fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. Mas nós vamos falar, estamos aqui para falar de ímpio, nós estamos aqui para falar de José, que foi um vencedor do Senhor. Amém. Então a palavra de Deus se cumpriu na vida de José o tempo todo. Deus honrou a José. E eu quero falar algo para você agora. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Eu não sei se já chegou o tempo de Deus para a sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: o tempo de Deus é agora. Eu profetizo isso, que o tempo de Deus é 2021 para a sua vida. Não tenha medo se por acaso você esteve em uma cova, e por acaso você esteve em um poço. Se alguém já jogou você em uma cova, na cova da angústia, na cova da tristeza, na cova da decepção, mas não tenha medo, irmão, porque eu quero te dizer, assim como Deus deu vitória a José, Ele está dando vitória a mim e a você. Um exemplo de um homem que estava na cova, Lázaro, amigo de Jesus, adoeceu. Jesus estava trabalhando, fazendo o que ele foi mandado fazer, fazendo o que ele veio para fazer. Jesus está lá fazendo a obra, e de repente ele diz: Jesus, o seu amigo Lázaro, sabe, Jesus, seu amigo Lázaro está doente. Tá bom, ok? Daqui a pouco eu vou lá. E passaram-se um dia, daqui a pouco vem de novo a notícia: Jesus, Jesus, o seu amigo Lázaro está doente. Tá, eu vou lá. E Jesus continuou fazendo o que ele estava fazendo normalmente. Sabe por quê? Porque nós não devemos nos abalar as más notícias.
sei, está doente. Não, morreu. E agora? Tá, daqui a pouco eu vou lá. Olha só, gente. E muitos de nós não querem mais saber a noticiazinha. Já ficamos abalados. Já a pressão sobe, o coração fica batendo forte. Daqui a pouco eu vou terminar, irmãos. Tá bom? Só mais um pouquinho. E de repente Jesus chega lá. E aí lá vem a Marta. Oh, Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Oh, Marta. Eu já falei o que é para você, Marta. Se você crer, você verá a glória de Deus. Irmãos, se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Para de se preocupar, só crer. Para de tentar resolver, só crer. E veremos a glória de Deus, irmãos. Aí Jesus vira a palavra e fala: Lázaro, vem para fora. Aí vem Lázaro, pé amarrado e a mão amarrada, aí vem Lázaro pulando. Aí Jesus olha e fala assim: ó, solta e deixa ele livre. Igreja, não importa a situação que você está, não importa a situação em que você está vivendo, Deus está falando para você agora: sai para fora, vem para o meio da presença de Deus, vem para o meio da vontade de Deus, vem para o centro da vontade de Deus, e se você crer, você verá a glória. Em nome de Jesus, eu profetizo isso para a sua vida. E Lázaro foi soltar o Lázaro daquela escadura. Deus está nessa noite soltando você da depressão. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo agora: vem para fora, sai dessa depressão, levanta dessa cama, vai tomar um banho, levanta dessa cama, vai comer alguma coisa, sai dessa depressão, porque a vitória é tua em nome de Jesus. Para de pensar que não vai dar certo, porque vai dar certo em nome de Jesus. Eu profetizo isso na sua vida. Oh, aleluia, Jesus. Para de pensar no negativo, porque não é isso que Deus quer para mim e para você. O que Deus projetou para você e para mim são sonhos de bem. A palavra diz: Deus bem sabe o que Ele sabe a nosso respeito, o que Ele sonhou a nosso respeito. São coisas de bem, não, de paz e não de mal. É o projeto de Deus para a nossa vida em 2021. É o projeto de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu encerro com essa palavra. E se alguém tem dízimo ou oferta, deseja estar. Alguém já tem envelope, gente? Todo mundo já tem envelope? Precisa de envelope? Se você deseja, pega aqui o envelope. Aqui, ó. Se alguém quiser envelope, pega aqui na caixinha da dízimo ou oferta. Aqui, ó. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, essa é a palavra de Deus para nós. E eu quero pedir que vocês estão tendo campanha, está tendo culto todos os dias. Se você está jejuando, você que está em um propósito, continua, tá bom? Continua firme no Senhor, porque a vitória é certa, em nome de Jesus, tá bom? Continua com o propósito. Reunião aqui todos os dias às 19h30, tá bom, irmãos? Quem puder compartilhar essa live, compartilha, tá certo? Vamos todos ficar de pé. Eu gostaria de ouvir uma canção junto com os irmãos para confirmar
Ele está dizendo para você: os sonhos de Deus são maiores do que os seus. Você sonhou, o sonho de Deus é muito maior do que o que você sonhou para a sua vida. Deixa Deus sonhar por você. Deixa Deus sonhar por você, porque o sonho de Deus é muito maior. Irmãos, vamos acreditar nisso. Acredita que os sonhos de Deus vão se cumprir. Os sonhos de Deus vão se cumprir na sua vida. 2021 não vai ser um ano qualquer, vai ser o ano de José, o ano em que nós vamos estar saindo para o centro da vontade de Deus, para nós vivermos o melhor de Deus, porque para viver o melhor de Deus só estamos dentro da vontade de Deus, irmãos, só estamos dentro do propósito de Deus. Então eu desejo isso, 2021, o ano da vitória, o ano da vitória, o ano da vitória, porque Deus tem muito mais para mim e para você, muito mais do que nós sonhamos, muito mais do que desejamos, irmãos, muito mais, muito mais. Eu desejo para a sua vida, em nome de Jesus, que a graça do Senhor esteja entrando no seu lar nesse momento, esteja restaurando a sua casa, restaurando a sua família, em nome de Jesus. Eu profetizo isso para a sua vida. Continua firme na presença do Senhor, continua firme na casa do Senhor, e a sua vitória, ela virá, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E coloca a mão no seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, Senhor, por esse momento. Eu te louvo por essa palavra, meu Pai. E eu te peço nesse momento que o Senhor vá em encontro de cada um dos irmãos, Senhor, aqueles que acabaram de ouvir a tua palavra, Senhor, e que o Senhor possa estar, Senhor, trabalhando já o coração, meu Pai, que em um momento oportuno eles possam lembrar, Senhor, lembrar o que foi pregado aqui nesta noite, lembrar o que o Senhor falou nesta noite, meu Pai, e que eles possam vir a dar frutos assim como José, que cada um de nós possamos ser, Senhor, pessoas frutíferas, meu Pai, frutíferas, Senhor, em nome de Jesus. Pai Santo, que possamos ser terra fértil, meu Pai, na tua casa, que possamos ser terra fértil onde quer que formos, onde nós estivermos, assim como José, que possamos ser bênção para nós e para as pessoas, em nome de Jesus. É isso, Deus, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Amém.